Olá pessoal do canal Brasil Notícias, sejam muito bem-vindos. Hoje é 14 de outubro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Prestem atenção aqui, gente, nesse absurdo de Marco Aurélio Mello. Olha só. Marco Aurélio Mello já soltou 79 presos com a mesma regra usada para o chefão do PCC. Gente, esse número pode ser superior a isso ainda, tá? Vocês vão entender já já. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí o sino das notificações. A descrição do vídeo tem conta bancária se você curte, se você gosta do nosso canal, seja aí um apoiador e um colaborador. Vamos lá? Na semana passada, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio de Mello, gerou polêmica em todo o país, principalmente porque o cara que foi solto vazou e fugiu. Marco Aurélio concedeu liminar em habeas corpus o traficante André de Oliveira Macedo, também conhecido como André do Rap, um dos chefões do PCC. O ministro embasou sua decisão no artigo 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei do Pacote Anticrime, que prevê que a prisão preventiva deve ser reanalisada a cada 90 dias pelo juízo responsável, né? Continuando. Acontece que esse não foi o único caso. Acredite. Glei, por que assim esse não foi o único caso? Segundo o levantamento realizado, Marco Aurélio concedeu liberdade a, no mínimo, outros 79 presos, utilizando a mesma regra. E o número pode ser bem maior, já que nesse levantamento foram computados apenas as decisões publicadas pelo STF, não contabilizando os processos em segredo de justiça, aqueles que a gente não tem acesso, né, que ficam lá guardadinhos, ou seja, se bobear, tem outros 79 ou mais, né, nessa questão aí, porque já que é em segredo ninguém sabe, não é? Entre os outros habeas corpus concedidos por Marco Aurélio estão pedidos de presos e condenados. Essa é a pior parte, gente. Por crimes diversos, a maioria por tráfico de drogas e organização criminosa. Há também acusados de homicídio qualificado, tentativa de feminicídio e corrupção ativa, entre outros. E a gente preocupado com Alexandre de Moraes, que era você vê, gente, o advogado. Eu acho que o Marco Aurélio tá querendo pegar a vaga deixada pelo Alexandre de Moraes quando ele saiu, né, quando ele deixou o direito no sentido de advogado de defesa do PCC e foi ministro do STF, né? Ele abriu ali a vaga. Eu acho que o Marco Aurélio quer ir para essa vaga, né? Cara, é inacreditável, gente. Olha só. Você vê... Eu vou ler de novo os crimes aqui, gente, ó. Ó os crimes aqui. Ó os crimes aqui dos caras que tiveram aí a benesse de Alexandre de Moraes. Ó. Entre os outros habeas corpus concedidos por Marco Aurélio estão pedidos de presos e condenados. Começa aqui. Presos eu até fico calado, porque às vezes você tem aquele cara que tá preso ali, mas o cara tá, né, às vezes o cara não é culpado, às vezes o cara tá na prisão preventiva, tal e tudo, né, mas enfim, mesmo assim não é, né, tem que se analisar muito bem. Agora aqui, ó, condenado, o cara foi condenado, o cara foi julgado, foi condenado, Marco Aurélio manda soltar. Aí vamos lá, por crimes diversos, vamos lá. A maioria por tráfico de drogas e organização criminosa. Isso aqui envolve o quê? O PCC. Quer dizer, você solta cara envolvido na organização criminosa do tráfico de drogas. Você vê a PF trabalhando para combater o crime, batendo recorde na apreensão de tráfico de drogas, do tráfico das drogas. E aí Marco Aurélio, o que ele faz? Acho que é para contrabalancear, deve ser assim, tipo assim, acho que alguém bate um fio para ele e fala assim, Marco Aurélio, magistrado, meu querido, meu amigo, seguinte, o presidente Bolsonaro acabou de prender uma penca de carga através da PF, aí a gente tá com dificuldade, tem como o senhor mandar mão de obra aqui pra gente, aí solta alguém aí da área, né, para poder auxiliar a gente, aqui aí ele fala, tá bom, acho que mais ou menos isso, o presidente prende de um lado, ele solta, que é para contrabalancear, para não perder o equilíbrio, deve ser por isso. Há também acusados de homicídio qualificado, tentativa de feminicídio contra a mulher, corrupção ativa, aí a gente envolve aí até político nesse rolo também, né? Entre outros, e a coisa descamba. Então, olha o nível, né, dos crimes que Moraes não, como é que é o nome lá? O Aurélio, Marco Aurélio, andou soltando.
Você vê, gente, como os nossos ministros do STF estão com a bússola moral literalmente quebrada. Não tá nem apontando pro sul, nem apontando pro leste. Não, ela quebrou mesmo. Arrancaram a bússola, o ponteirinho da bússola. Arrancaram, né, o ponteirinho da bússola e eles estão desorientados. Quando você vê uma ação dessa, cara, aí a pessoa fala, mas vamos culpar o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro foi quem sancionou a lei. Beleza, o presidente sancionou a lei. Uma coisa que você tem que entender, gente, é que a lei em si não solta o cara. Ai, mas o Alexandre, mas o Moraes, ele usou a lei, esse negócio aí do código. Foi, realmente. Mas não foi a lei em si que soltou o cara. O que soltou? Duas coisas aconteceram. Primeira, vamos pela primeira lógica. Se tiver aí alguém que é jurista, me corrija se eu estiver errado. Qual é a regra que soltou o cara? A revisão da prisão a cada 90 dias. Ora, para que serve a revisão? Para saber se o camarada deve ou não continuar preso, se o crime se, né? Ou seja, ele necessariamente ele não precisa ser solto. A regra não solta, só vai garantir que ele permaneça ou não de acordo com o andamento. Porque, por exemplo, tem gente que muitas vezes é presa inocentemente. Isso acontece. A gente não pode fugir dessa regra. Numa prisão preventiva, e o cara é preso inocentemente. O processo morre na gaveta, o cara fica lá, meses e meses. O processo não anda. Ou seja, o cara tá lá preso por um crime que ele não cometeu, né? E engavetam o processo dele. Enquanto o processo está engavetado, ele tá lá preso. Então, para que a revisão vem? A revisão vem 90 dias, é o quê? Puxa da gaveta o processo, analisa-se o andamento que foi investigado. Realmente, solta o cara. Vai lá e solta o cara. É para isso que serve, para revisar, para ver o que está errado, se tem uma coisa errada, se não tem, se está tudo certo, se está tudo tranquilo, se mantém o cara ou se não mantém. Se a investigação apontou alguma coisa, se não apontou, porque se não apontou, solta o cara, se apontou, mantém o cara. Ou seja, a revisão é para isso. É para manter ou para soltar de acordo com o que foi avançado nesses 90 dias. Então, a regra em si não põe ninguém na rua. Agora, qual foi o primeiro erro dessa história? O primeiro erro se chama justiça. Se você pegar o embasamento do Marco Aurélio, a ação dele é imoral. Por quê? Porque ele soltou um cara condenado. O cara já era condenado. O cara já estava envolvido na corrupção. O cara enfim. O cara estava lá que Agora, se você pega, vamos pegar a culpa de quem é. Primeiro da justiça encarregada no caso. Porque o processo do André do Rap ficou parado mais de 90 dias. Passou do prazo. Então você querendo ou não, né? O André. Sabe qual seria a ação correta do senhor Marco Aurélio? Não era mandar soltar o cara. Era pedir a revisão. É aqui que você percebe que a coisa quebrou na emenda. Fugiu Qual era o do Marco Aurélio? Peraí, vamos fazer o seguinte. Estão pedindo habeas corpus? Qual é o motivo? Da revisão? Vamos pedir a revisão. Depois da revisão a gente toma a decisão. Não, ele simplesmente canetou o negócio. Outro ponto que você tem que avaliar. Não era da competência do STF assumir essa responsabilidade. Um outro ponto que o Marco Aurélio poderia ter feito era simplesmente devolver o processo, o habeas corpus, mandar ele para o órgão competente. Não sei se o STJ, nesse caso, né? Mas mandar, se fosse o STJ, vou remeter para o STJ. Era o que ele poderia ter feito. Não, ele não faz isso. Ele solta o cara. Então, primeiro, vamos lá. Criticar o pacote anticrime é falta de conhecimento de como funciona a coisa. O dispositivo não solta ninguém. O dispositivo apenas alerta para, de tempos em tempos, se fazer uma revisão na prisão do camarada, na prisão preventiva do camarada, para se saber se houve avanço significativo que inocente ou mantenha o camarada ou o suficiente para abrir um processo, julgar e condenar. Então é para isso que serve o dispositivo. Por isso que o nome chama, por isso que se diz a cada 90 dias, revisão da prisão. Preste atenção na frase, a cada, significa que o cara pode ficar 90 dias, depois mais 90 dias, depois mais 90 dias, e aí pro resto da vida 90 dias. A única coisa que entra é uma revisão para se identificar se houve,
se solta ou não o cara pela questão dos avanços. Então, se o cara é inocente, de repente, 90 dias lá, a investigação foi, os caras chegaram lá, ó, o cara é inocente, tá aí, põe lá, vamos, não, depois a gente vê aí, e empurra na gaveta, tá lá, ó, comprovando que o cara é inocente. Então, o dispositivo, quando der 90 dias, vai engatilhar, vai fazer com que o juiz vai lá e falar, peraí, deu 90 dias, eu tenho que ver aqui, peraí. O cara é inocente, manda soltar. O cara é culpado, ainda permanece. Não, a investigação precisa que ele continue preso, então mantém ele preso. É assim que funciona. Se eu tiver errado, aí depois alguém corrija, por favor. Então, Bolsonaro, como a mídia tenta culpar, não tem culpa. Não tem culpa. Nessa questão, não. De jeito nenhum. E outra coisa que tem que ser avaliada. Aí as pessoas tentam... Gente, quem era o ministro do pacote anticrime? Sérgio Moro. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes Sérgio Moro brigou pelo pacote anticrime? Ele criou o pacote anticrime, ele foi na Câmara, ele encarou os deputados, foi no Senado, mas brigar efetivamente, eu só vi o presidente Bolsonaro. O Moro praticamente ficava só na dele ali, e o barco foi correndo, ele apresentava a questão e tudo, mas não houve um embate dele assim, fervoroso. O pacote era dele. É tanto que quando foi para sancionar, o presidente consultou o próprio Sérgio Moro. Sérgio Moro teve poucos pontos recusados pelo presidente Bolsonaro. A maioria o presidente atendeu dele. Então, vamos parar para analisar direitinho? Bolsonaro não tem culpa nenhuma. Agora, Marco Aurélio e a justiça encarregada do cargo, da questão, essa sim, cometeu erros gravíssimos. E é claro, Marco Aurélio, ao invés de usar a sua competência como deveria, não, aproveitou para mandar o menino para casa. E aí você vem aqui, você descobre 79 casos, pelo menos não em sigilo, né, fora os que estão em sigilo, que ele usou a mesma regra. Então, gente, na verdade, a culpa não é da lei, da regra, a culpa é do cara que interpreta a regra. Marco Aurélio interpretou a regra. Agora, você vê, nós estávamos na época do Dias Toffoli, presta atenção. 79 canetadas. Nenhuma ação de Dias Toffoli. E para aqueles que ainda acham, né, que querem encontrar uma razão para ainda criticar Bolsonaro por conta disso, e acham que a ação do Marco Aurélio não foi deliberada, deixa eu dar dois dados para vocês aqui. Primeiro, o escritório que fez o pedido dos dois últimos, ó, tanto do André quanto do parceiro do André que está lá para ser consultado agora, veio do escritório que é do ex-assessor, adivinha de quem? Do próprio Marco Aurélio. Outro dado para a gente encerrar o vídeo. Eu esqueci o nome do foliano, mas em 2019, Marco Aurélio mandou para casa outro chefe do PCC, que por incrível que pareça, em 2011 recebeu o indulto da presidenta Dilma. Bolsonaro não deu indulto a ninguém. Mas você vê alguém falando desse caso? Você vê alguém falando da Dilma? Não, gente. Por quê? Porque você acha que eles vão falar da Dilma? Não, de jeito nenhum. Mas ela deu indulto a um cara do PCC, que após esse indulto foi preso 6 vezes, das quais 3 vezes foi recaptura. Aí Marco Aurélio foi lá, encerrou o caso e soltou o cara de vez. Gente, tá aí. Só não entende e não percebe a realidade de quem não quer. Quem quiser ficar se apegando à narrativa da esquerda e se prendendo a uma historinha da carochinha com meias verdades, paciência. Mas os fatos são simples, claros. A regra em si, ela não solta ninguém. Ela é uma avaliação para se saber o que se vai fazer. E não para soltar em si diretamente. Porque estão colocando aí, dizendo assim, a regra solta bandido. Não. A interpretação dela, como qualquer outra regra que a gente tem visto aí, inclusive Código Penal direto, que mostra que o cara tem que ser condenado, mas eles encontram um jeito de interpretar como se o cara pudesse ganhar a benesse, né? Tudo bem, Canal Brasil Notícias. Fui, gente.